E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso terceiro e último bloco de administração eclesiástica na história da igreja. Vamos lá. Eu quero que você me acompanhe, por favor, agora aqui no slide, que nós vamos, então, entender como que essa administração eclesiástica aconteceu após a Reforma Protestante. Conforme nós falamos no bloco anterior, depois da Reforma Protestante, qual era a principal preocupação dos reformadores, pessoal? Era não repetir os mesmos erros. Qual foi o erro da Idade Média? Deixar centralizado na figura do Papa, tá? Então, a ideia era que, primeiro, tivéssemos algo acima dos líderes. O que é? As escrituras, tá? Então, não fazer nada, nem proibir nada que as escrituras não mandem fazer, nem mandem proibir. Esse é o princípio básico dos protestantes e do lema do sola escritura. Porque se eu volto a abrir as sessões, não está na escritura, mas o fulano falou, aí a gente volta a ter o papado, tá? E aí a gente fica pior que a igreja católica, porque a igreja católica tem um papa, tá? E aí a igreja evangélica brasileira tem 455 mil papas, né? Em cada cidade tem um papa, em cada igreja tem um papa, em cada bairro tem um papa, porque alguém fala algo que está acima das escrituras, não está na Bíblia, mas o Manelzinho falou, não está na Bíblia, mas o Chiquinho falou, né? Então não está na Bíblia, mas a Mariazinha falou, e ela é do coque, do revelamento, e consegue descobrir até o CPF, até a quinta geração, tá? Pode ter o dom de revelação mais poderoso, de profecia mais poderoso, que é fogo do céu. Falou uma vírgula fora das escrituras, anátema, tá? Então, as escrituras estão cheias de orientações. O diabo tem poder de fazer cair fogo do céu. Mesmo que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho para ser anátema. E muitas vezes a pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, foi usado 1000 vezes, mas naquele dia ela falou uma coisa que não está nas escrituras. Não serve, tá? E parece que muitas vezes no meio pentecostal, o milagre, o dom de milagre é como se fosse uma liberação para falar heresia, né? Muitas vezes o teólogo acaba sofrendo por conta disso, porque veio a pessoa ali, aí comete um absurdo teológico gigantesco, aí, enfim, quem é teólogo aí sabe, quando acaba o culto, alguém vem, ô fulano, você viu que o pregador tem um erro ali crasso, falou que Jesus não é Deus, ou que Jesus não é homem, ou que Jesus não ressuscitou o terceiro dia, que é um erro gravíssimo. Aí você diz assim, rapaz, que erro grave. Você diz, ele errou, mas viu um milagre. Ok, o milagre não anula o erro teológico, não anula a heresia, né? Enfim, parece no meio pentecostal que se tem dom de curar, se tem dom de operação de maravilha, isso é permitido ele cometer uma heresia ou outra, porque a gente chegou até aqui, foi assim mesmo, né? Chegamos no grito, então vamos no grito com erro teológico e tudo, né? E sendo que são fases, né? A igreja, como tudo na vida, né? São fases. Então nós tivemos a fase de crescer no grito e nós temos uma fase de organização da casa. A igreja, a história da igreja foi assim: teve o tempo de perseguição, teve o tempo de lutar contra heresias, né? E nós tivemos grandes heróis como Atanásio, que já foi citado, Agostinho, né? E outros que lutaram contra heresias. Nós somos uma religião que precisa de fé, nós temos dogmas, nós temos fundamentos, tá? Então nada pode atingir esses fundamentos. E um fundamento principal da história da igreja é o sola escritura, somente as escrituras. Toda a nossa regra de fé tem que estar baseada nas escrituras. Ah, Isaac, mas eu não concordo. Então você tem um problema, porque a declaração de fé das Assembleias de Deus diz no seu artigo 1º, nós cremos que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra infalível de fé e prática. Tá? Quem está dizendo isso não sou eu. É a declaração de fé das Assembleias de Deus. O credo das Assembleias de Deus diz que a Assembleia de Deus tem como sua única regra infalível as Escrituras Sagradas. O profeta pode falhar, mas a Bíblia é infalível. Tá? A pessoa que tem dons espirituais diversos pode falhar, o pastor pode falhar, o presbítero pode falhar, o diácono pode falhar, o evangelista pode falhar, mas as escrituras não falham. A nossa única regra de fé e prática, que é uma regra infalível, são as escrituras sagradas. Não sou eu que estou falando, é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Se você não concorda que a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática, você vai ter um problema com a declaração de fé das Assembleias de Deus, a igreja que você está. Ela diz que a única regra que não falha são as escrituras sagradas. Ok? Ah, mas aqui na minha cidade, a minha igreja tem tal coisa. Ok, mas isso não está na declaração de fé das Assembleias de Deus, isso não está nas escrituras sagradas. Tá? Então, a nossa igreja, a Convenção Geral, ela em 2016 criou a declaração de fé,
né? Com 16 pontos, na verdade ela reformou, já existia a declaração de fé, todos fundamentados biblicamente, tá? Então, nós acreditamos que os 16 pontos do credo das Assembleias de Deus estão fundamentados biblicamente, tá? E aí, quem achar que não está, deve procurar o conselho de doutrina da convenção que você tiver subordinado e dizer, olha, eu não concordo com esse ponto aqui, eu imagino que a convenção vai botar em pauta lá. É totalmente possível isso acontecer, tá? Mas lembrando que a nossa única regra infalível de fé e prática são as escrituras sagradas, ok? Muito bem. Dentro da discussão de como vai ser liderada a igreja, nós tivemos, então, sistema episcopal, sistema presbiteriano e sistema congregacional, tá? Outras coisas fizeram a igreja ir se separando. Por exemplo, as primeiras igrejas protestantes, a igreja católica batizava crianças. As primeiras igrejas reformadas continuavam batizando crianças, tá? Os batistas não batizavam crianças, eles eram chamados de anabatistas, que significa aqueles que batizam de novo, tá? Então, a Igreja Assembleia de Deus herdou isso de não batizar crianças, apenas apresentar, porque nós temos uma origem assembleiana, tá? Muitas vezes, pessoal, deixa eu abrir um parênteses aqui, o assembleiano é prepotente demais, né? Ele acredita que a única igreja que será salva é a Assembleia de Deus. Não é possível isso, pessoal, senão todo mundo antes de 1911 ia para o inferno, tá? Se você ama a sua igreja, eu também amo, é por isso que eu sou da Assembleia de Deus, tá? Nós gostamos da Assembleia de Deus, gostamos da declaração de fé, acreditamos que é uma igreja correta, mas nunca diga que a igreja A, B ou C não vai, tá? Você estaria cometendo um erro, tá? Quem salva é Jesus, o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Tranquilo? Lembrando que a nossa igreja é extremamente jovem, tá? 100 e pouquinhos anos aí, e existem igrejas muito mais antigas do que a nossa. Houve um crescimento gigantesco no século XX, ok? Mas continuamos sendo jovens, tá? Temos os problemas dos jovens, né? A Igreja Assembleia de Deus não conseguiu padronizar os seus comportamentos, né? Essa ideia do sola escritura não está tão padronizada ainda. Acho que a maioria dos assembleanos, se você falar o que é sola escritura, eles não conseguem te detectar, tá? A maioria dos assembleanos, talvez se você perguntar assim, olha, isso não está na Bíblia, mas o fulano de tal falou. Se a pessoa admirar o fulano de tal, ela diz, eu vou seguir porque o fulano de tal falou. Né? Essa ideia do somente as escrituras não está entranhada ainda para a maioria das pessoas, tá? Eu acho que é uma coisa para nós, da nossa geração, lutarmos para que isso aconteça, tá? Porque isso protege a igreja de erros, protege a igreja de absurdos, tá? Algumas igrejas, né, nós estamos num curso aqui fechado, mas, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles têm os escritos da Ellen White idênticos à Bíblia. Então, o que a Ellen White falou não está na Bíblia, mas a Ellen White falou, então está no mesmo nível das escrituras. Nós não admitimos isso. Nem os escritos da Ellen White, nem as falas do Papa, nem qualquer opinião de qualquer pastor, de qualquer convenção pode estar acima das escrituras. Nós não podemos abrir nenhuma vírgula, nenhuma exceção a isso, tá bom? Nós temos que estar subordinados à nossa igreja, aos nossos líderes, enquanto eles estão subordinados à escritura sagrada, tá? Qualquer pessoa que falou uma vírgula fora das escrituras é anátema. Nós precisamos ficar com as escrituras, tá? Foi uma luta muito grande para nós chegarmos nesse nível e precisamos manter assim. Ok? Muito bem, pessoal. Daí as igrejas reformadas de primeira geração não eram pentecostais ainda, a reforma veio acontecendo aos poucos, né? Até que no século XVIII começa o movimento dos grandes avivamentos na Inglaterra e nos Estados Unidos, tá? Homens como John Wesley, como George Whitefield, tá? Começaram a pregar de maneira ao ar livre, pregando arrependimento, né? Charles Finney trouxe de volta o apelo, tá? A maioria das igrejas, por mais de 1.500 anos, não fazia apelo, tá? O Charles Finney trouxe de volta de novo essa ideia do apelo, tá? O que mais? Muita coisa começou a acontecer a partir do século XVIII, dos grandes avivamentos. Mas eu quero chamar a atenção aqui ao John Wesley, tá? Porque o movimento liderado por ele lá na Inglaterra tinha uma palavrinha-chave que era o chamado holiness. O holiness é santidade, movimento de santidade ou de santificação. Esse movimento de santidade ou santificação, ele trazia o seguinte, vamos lá. É possível eu ser santo nessa terra? Ele dizia que sim. É possível ser totalmente santo. Só que como ele via que não é tão fácil, ele dizia o seguinte, olha, talvez você não está conseguindo ser tão santo, porque você está precisando de uma ajuda, de um plus. Que ajuda é essa? É a unção do Espírito Santo, tá? E aí ele começa a chamar essa unção do Espírito Santo de batismo no Espírito Santo novamente, um termo que não era usado há muito tempo, tá? E dentro dessa ideia do batismo no Espírito Santo, nós temos então os grandes avivamentos chegando. Esse avivamento chega a uma escola teológica, um instituto bíblico do Charles Fox Parham, tá?
Do Charles Fox Parham chega até o William Seymour. Do William Seymour, nós temos o avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa contagia alguns pastores batistas norte-americanos, tá? Inclusive missionários suecos que estavam nos Estados Unidos. E aí você já sabe o resto da história. Daniel Berg, Gunnar Wingren vêm ao Brasil por uma intervenção divina, por uma profecia. Deus mostrou que eles deveriam ir a Belém, a minha Belém do Pará. Eu sempre dou um jeito de falar de Belém, né? Eles vêm de navio para o Pará, e aí o resto da história vocês já sabem, começa um movimento na Igreja Batista do Pará, depois se expande, né, pelo estado do Pará, pelo norte, sudeste, centro-oeste, sul, e hoje a Igreja Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do mundo, certo? Enfim, pessoal, é uma igreja que tem os seus desafios, tem acertos, tem erros, né? Mas é a nossa igreja, a igreja que nós amamos, a igreja que nós congregamos e que precisamos fazer o melhor por ela. Não é a única igreja que salva, nós não somos exclusivistas, nós acreditamos que os irmãos da Igreja Batista, Presbiteriana, Igreja do Evangelho Quadrangular, se entregar a vida a Jesus Cristo, assim como assembleanos, também serão salvos. Nem todos presbiterianos serão salvos, nem todos assembleanos serão salvos, tá? Então, é isso. Eu creio que a nossa igreja, tá? Ela é uma igreja congregacional, tá? Ela segue o sistema congregacional. Você já deve ter percebido que em alguns momentos, quando a igreja precisa tomar algumas decisões, né? O pastor presidente transforma o culto em assembleia geral, você assina uma ata, tudo é decidido pela coletividade, tá? Se na prática acaba não sendo assim, tá? O sistema de governo assembleano gera algumas polêmicas. Será que é episcopal? Será que é congregacional? Às vezes é presbiteriano. O pastor reúne o conselho ali, né, a diretoria da igreja. Então, isso vai ser um assunto para outro momento, para você refletir e pensar como você acha que é o sistema de governo da Igreja Assembleia de Deus. Medite, pense, converse com os irmãos aí da sua igreja, converse com as pessoas. O que você acha? Ele é centralizador? Tem uma diretoria que decide? Ou todo mundo que vota? Às vezes é centralizador, às vezes chama diretoria, às vezes é todo mundo. E aí? Tá? Então, muitos teólogos defendem que a Igreja Assembleia de Deus segue um quarto sistema, né, que é uma mescla dos outros. Tá? Mas, enfim, o fato é que a Igreja Assembleia de Deus passou por um crescimento muito grande. Se você olha para o gráfico, esse crescimento continua sendo grande, mas está estabilizando. Eu creio que isso acontece pelos fenômenos, né? No início do século XX, ninguém sabia quem era Jesus. Hoje em dia, as pessoas ouvem música gospel, as pessoas ouvem evangelho. Então, a pregação do evangelho no nosso país ela é muito expandida. Há muito a se fazer ainda, tá? Mas o gráfico de crescimento está, digamos assim, estabilizando, né? E a igreja vai passar por novos desafios, né? Por exemplo, a frequência no culto em alguns lugares está diminuindo após a pandemia. São desafios, né? A questão da internet, dos cultos online, de nós termos hoje diante de nós, a nossa mão, no tablet, no celular, pregações de qualidade, louvores de qualidade, né? Inteligência artificial, já tem hoje pastores da inteligência artificial, você se aconselha com ele, né? Se pedir para o ChatGPT, me dê um conselho como se você fosse um pastor assembleano, o que eu devo fazer? Ele vai pegar as informações na internet, vai te dar um conselho, né? Então, são desafios, né? Para o culto presencial, para essa vivência em comunidade. A nossa geração tem inúmeros desafios e precisamos pedir a direção de Deus para vencermos esses desafios e creio que Deus assim o fará. Deus nos dará essa sabedoria. Ok? Vamos avançar no nosso slide aqui para nós concluirmos, né? Para nós revisarmos o que nós vimos, então, nesse nosso bate-papo aí de 3 blocos, tá? A igreja primitiva, ela teve um governo apostólico, tá? Ou diretamente pelos apóstolos, ou pelos discípulos dos apóstolos, ou pelos discípulos dos apóstolos, tá? Os padres da igreja ou pais da igreja. Quando a igreja se une ao Estado, começa um sistema de governo chamado de episcopado. Uma pessoa só manda, no caso ali era o Papa, tá? Na cidade de Roma, e criou-se depois o dogma da infalibilidade papal, a obrigação de beijar o pé do Papa, a inerrância do Papa, as doutrinas sendo firmadas pelo que o Papa falava e não pelo que estava nas Escrituras. As Escrituras em latim começaram a cair em desuso, tá? E aí a gente só vai ter essa mudança e a Bíblia indo para a mão do povo novamente, graças aos reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, Ulrich Zwingli, William Tyndale, John Wycliffe
e outros que lutaram para que a Bíblia estivesse ao nosso dispor e às nossas mãos, como nós temos hoje. Precisamos agradecer a Deus pela vida desses homens. A igreja, então, né, e o império, houve uma união, né, em determinado tempo ali, da igreja do Estado, na Idade Média. Então, essa união ali gerou muitos absurdos, muitas coisas ali que hoje nós temos como erros, né? Mas à época as pessoas não tinham coragem de falar, porque nem tinham base para argumentar, porque não tinham escritura, né? Quando as escrituras sagradas começam a ir para a mão do povo, a pessoa começa a se sentir mais fundamentado para poder falar que aquilo estava errado, e aí o movimento protestante vem disso, do sola escritura, das escrituras estando acima de tudo, ok? A reforma protestante, então, transformou o governo eclesiástico, tá? Criticou o modelo católico centralizador, e a maioria das igrejas protestantes tentam evitar o erro da centralização novamente, tá? Embora, né, com o tempo foi passando, o pessoal veio meio que esquecendo a reforma, tá? E muitas igrejas hoje são extremamente centralizadoras, divinizam líderes, né? Chamam de apóstolos, de semideus, de querubim, né? Mas, biblicamente, historicamente, quer dizer, os protestantes têm essa preocupação em não gerar de novo um episcopado, porque isso já gerou muitos problemas na Idade Média. A ideia é não voltar para esses problemas, tá? Nós temos líderes, honramos nossos líderes, tá? Que tem um dom que Deus deu, que gastam a sua vida na obra. Muitos dos senhores que estão aqui, senhoras, no curso, são esses líderes, tá? Mas lembrem-se sempre de que o líder é aquele que trabalha em prol, porque recebeu um dom, né? Recebeu uma responsabilidade do Senhor, mas isso não dá direito de ir além ou acima das escrituras sagradas, tá? Esse é o movimento, esse é o modelo protestante, tá? Muito bem. Quando a reforma protestante chega, né, houve uma emergência de novas igrejas, de como gerar novos sistemas de governo, tá? E aí nós tivemos muitas igrejas criando novos sistemas de governo, né, não mais episcopais, tá? Foi dado muitas autonomias às igrejas locais, porque antigamente todo mundo tinha que prestar conta a Roma, então essa autonomia foi começando a acontecer, né? Na minha opinião, abrindo um parênteses aqui, foi até longe demais, né, essa ideia de todo mundo poder interpretar as escrituras, todo mundo poder ter acesso. Não é que foi longe demais, né? É que, como o dogma da reforma protestante todos podem interpretar, né? Muitos interpretam correto, muitos interpretam errado, né? Então, hoje no Brasil nós temos mais de 20 igrejas surgindo todo dia. Todo dia tem alguém. Então, se você está vendo esse vídeo aqui num dia útil, hoje tem alguém em algum cartório do Brasil dizendo que Deus mandou ele abrir uma nova igreja, tá? Então, enfim, não cabe a nós julgarmos, porque um dia o Daniel Berg e o Gunnar Wing também criaram uma nova igreja, né? Um dia nós fomos uma nova igreja. E as que saem de nós hoje estão se dizendo orientadas por Deus para isso, né? É algo para você questionar. 20 novas igrejas todo dia, tá? E todo mundo está dizendo que foi Deus que mandou ele criar esse novo ministério, essa nova igreja, etc, etc, tá? Mas lembrando que isso só foi possível acontecer, esse espalhamento de tanta fragmentação, porque foi dada a Bíblia na mão de todo mundo. Ainda é melhor a liberdade, é um perigo, do que o controle, tá? Então, para resolver isso, eu teria que centralizar de novo, criar o papado novamente. Eu creio que não é o caso, tá? Muito bem. A Igreja Católica, após a reforma, reagiu com o Concílio de Trento, né? Onde criou o movimento dos jesuítas, tá? De evangelização, que acabou chegando aqui no Brasil, né? A história do Brasil está entranhada no movimento dos jesuítas, tá? Eles adicionaram os 7 livros que eram considerados livros não canônicos, de segunda categoria, colocaram no cânon, né? Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Por isso a Bíblia Católica tem 7 livros a mais, né? Isso foi chamado de Contra-Reforma ou Reforma Católica, tá? Um concílio chamado Concílio de Trento, tá? Eles expandiram a evangelização por meio do movimento jesuíta para garantir a fé católica, tá? No século XX, a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis. Eles tiveram um concílio chamado Concílio Vaticano II, tá? Nesse Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965, houve um aggiornamento, é o termo teológico que a gente chama, ou modernização. A Igreja Católica se modernizou para não perder tanta gente. Estava perdendo muita gente, principalmente no movimento pentecostal, tá? Então, eles criaram dentro da Igreja Católica um movimento de renovação carismática. Dentro da Igreja Católica foi permitido a missa não ser rezada só em latim, mas ser rezada no idioma do povo, tá? Até 1962, pessoal, não era permitida. Aqui no Brasil, a missa era rezada em latim. Lá nos Estados Unidos, a missa era rezada em latim. Lá na Austrália, a missa era rezada em latim.
A partir do Concílio Vaticano II, foi permitido em cada lugar a missa ser rezada no idioma local, no vernáculo, tá? Então, perceba que eles estão fazendo a missa no idioma há pouco mais de 50 anos, tá? Concílio Vaticano II decidiu isso, tá? Então, a Igreja Católica se modernizou para não perder tanta gente. E hoje eu vejo outro movimento dentro da Igreja Católica, tá? Que é a ideia das mídias sociais. Nós temos muitos padres populares, tá? Então, antigamente, é uma coisa para você se preocupar, você líder. Antigamente, você pegava um católico, você adora imagem, rapidinho, qualquer crente ganhava deles. Hoje em dia, eles estão estudando, tá? E tá difícil. Tem católico aí que tá dando um show em muito crente, tá? Então, eles estudam as doutrinas, eles vêm com argumentação muito boa e, às vezes, a maioria dos nossos irmãos e irmãs aí não estão preparados para um debate com um católico que estuda. Então, é uma preocupação. Está tendo um movimento grande no século XXI, tá? Antigamente, muito católico virava crente. Hoje em dia, muitos cristãos, muitos crentes, né, evangélico, pentecostal, tá voltando para a Igreja Católica, tá? Inclusive, o movimento de muitos pastores voltando para a Igreja Católica. Se você não viu isso perto de você ainda, se prepare, porque isso está acontecendo no Brasil. E é uma coisa para nós pensarmos melhor em outro momento, ok? Muito bem. Tendências contemporâneas na administração eclesiástica. Nós temos hoje em dia a globalização, né? A interculturalidade. Então, as culturas vão meio que se misturando. Aquela igreja que há 30 anos fazia a coisa do mesmo jeito, tende as mudanças irem acontecendo. Isso é normal porque a igreja está imersa numa cultura também. O limite ali é adaptar-se à cultura sem se mexer com o pecado. Cultura, nós somos culturais, né? Então, provavelmente os grandes homens e mulheres de Deus, já 5 séculos atrás, se vestiam e falavam diferente de nós. Tá? E daqui a 100 anos vão se vestir e falar diferente de nós. Muita gente confunde cultura com doutrina. Cuidado, a doutrina não muda. Então, costumes culturais mudam. Com certeza muda, tá? A maioria das igrejas, a Assembleia de Deus, até os anos 70, tinha nos estatutos que era proibido andar na rua sem usar chapéu. Porque o costume da época era não pode andar na rua sem chapéu. Provavelmente na sua igreja hoje isso não tem mais no estatuto. Mas muita gente foi disciplinado porque não usava chapéu. Era algo cultural. Tá? Então, o desafio é entender até onde vai a cultura e o que é pecado e o que é cultura. É um desafio para a nossa geração. Tá? Tecnologia e comunicação. Muitos pastores no início do século XX, né, atribuíam as questões tecnológicas ao diabo, e hoje em dia todas as igrejas, a CGADB, né, tem canal de TV, internet, né? Então, a CGADB, eu estou falando uma coisa que a CGADB tem, tá? Então, se você quer criticar a CGADB tem canal na internet, tem Instagram, tem Facebook. Então, e aí, até onde a gente pode usar a comunicação para o evangelho, em prol do evangelho? É um desafio também que o século XXI passará. E a questão social, né, pessoal? A questão da interação, né? Como que eu vou agir na sociedade? Até onde é papel da igreja ajudar com a cesta básica, ajudar a casa que quebrou, esse engajamento social, esse diálogo com outras religiões, chamado diálogo interreligioso, também são desafios para o século XXI. Ok? Pessoal, então, são muitos os desafios que nos esperam no século XXI. Deus escolheu você para esse tempo, tá? E que bom que você está se capacitando nessa pós-graduação de administração eclesiástica. Eu espero que os assuntos que a gente falou aqui, todos os assuntos que a gente falou, daria para ficar falando horas, e a gente teve que falar muito rápido, que você estude um pouco, medite um pouco mais, reflita sobre isso, e que eu espero que esse módulo tenha servido aí para ajudar você, de alguma forma, na sua gestão eclesiástica, no cargo e na função que Deus te deu. A minha oração é que Deus continue abençoando a sua vida, a sua igreja e a sua família. Obrigado por me acompanhar aqui nesse módulo de administração eclesiástica na história da igreja, e voltaremos no futuro em outro módulo para aprendermos mais sobre a administração eclesiástica, tá bom? Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima. Tchau, tchau.